E aí, começou a gravação? Luz, câmera, croquete. Bem-vindo aqui a mais um curso no nosso canal do Modern Work Brasil. Fui pego de surpresa aqui no início da gravação, então vamos para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje nós estamos na nossa quarta aula do curso do Microsoft Intune. Algumas pessoas aí talvez devem estar assim, pô, mas tá demorando demais para poder mexer na ferramenta, para entender. É de passo a passo. É como se fosse uma criança engateando, até começar a aprender a se escorar, a poder ter segurança para começar a andar sozinho. Então, o curso ele é bem devagarzinho. Mas na aula de hoje nós vamos avançar mais uma etapa. Nós vamos falar sobre o planejamento do ambiente na parte de onboard dos dispositivos. São assuntos aqui cruciais, certo? São assuntos que você precisa aprender para que lá na frente você não precisa voltar, porque esqueceu de um detalhe, não tinha visto, não tinha feito o levantamento correto, certo? Então, o que nós vamos ver hoje na nossa aula? Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês o relatório do assessment da aula anterior. E você que não viu a aula anterior, aqui em cima do card, né, aqui na parte superior, vai aparecer um card falando para você ir para a aula anterior, onde nós fizemos o assessment do ambiente da empresa F-Talentos, que é uma empresa fictícia que nós criamos aqui para o curso, certo? E lá, então, eu fiz o levantamento, nós vimos alguns pontos de atenção, vamos ver o relatório daqui a pouco, certo? Então, na nossa aula hoje, nós começamos o planejamento pela parte do onboard. Nós vamos falar sobre a identidade dos dispositivos, vamos falar quais são os sistemas operacionais suportados pelo Microsoft Intune, vamos falar um pouquinho sobre licenciamento e vamos falar também sobre os métodos de registro do Microsoft Intune, ok? Então, na nossa fase aqui do projeto, né, na aula anterior nós fizemos o levantamento do Active Directory, nós fizemos o levantamento do Entra Connect, dos dispositivos e dos licenciamentos dos usuários, correto? Então já está marcado aqui em verdinho como concluído. Estamos iniciando a parte do planejamento. Então nós vamos ver aqui como que nós podemos planejar na aula de hoje a parte do onboard dos usuários, beleza? Então vamos avançando aos poucos. Então vamos aqui olhar a nossa parte do assessment que nós fizemos. Vamos lá para o nosso relatório do assessment, beleza? Vem comigo então. Então, pessoal, vamos para o nosso relatório do assessment, correto? Como eu falei, esse relatório ele foi baseado na aula anterior, onde nós fizemos passo a passo o levantamento do que nós precisamos aí para o nosso curso do Microsoft Intune. Então, nesse relatório do assessment, nós olhamos a parte do Entra ID, nós olhamos a parte do Entra Connect e também do Active Directory. Então, nas atividades que nós fizemos foram, na parte do Entra ID, nós fizemos a validação do licenciamento dos usuários, a validação dos domínios verificados, dos registros DNS para o Microsoft Intune, da parte de identidade dos dispositivos, da parte de ativação do Microsoft Intune no ambiente. E o que nós encontramos? Nós encontramos alguns gaps, algumas partes ali que precisam ser revisadas e melhoradas. Então, por exemplo, nós vimos que não todos os usuários estão licenciados. Tem 5 usuários sem licença dentro do ambiente, certo? Então, nós temos uma ação. Quando chegar na parte ali de planejamento, né, que nós vamos na parte de definir as configurações, nós já temos que ter uma definição para corrigir esse licenciamento, certo? Na parte do domínio verificado, validamos que o domínio o domínio ftalentos.tech, ele está verificado, está correto. Então, nós não temos nenhuma ação a ser feita nessa parte. Mas na parte de registro DNS, nós verificamos que não existe os registros CNAMEs que apontam para a ferramenta do Microsoft Intune. Então, nós precisamos registrar esse CNAME do Microsoft Intune. Na parte de identidade do dispositivo, nós vimos que nós temos dispositivos registrados e dispositivos ingressados. E é nessa aula aqui do planejamento de onboard que você vai ver a diferença entre um dispositivo ingressado e um dispositivo registrado no Entra ID. E também nós vimos que os dispositivos eles estão desatualizados, a build deles não está na última versão. Então, o que nós temos de ação para corrigir esse gap do nosso levantamento? Nós temos que fazer a conversão dos dispositivos registrados para híbrido, temos que fazer uma configuração lá no Microsoft Intune, lá na parte
de configuração da ferramenta, na parte do setup, que vai ser a parte de fazer o upgrade do sistema operacional, né? Nesse curso a gente vai aprender tanto a fazer de uma forma manual, quanto também pelo AutoPatch, para automatizar o processo de update do ambiente. Nós também vimos sobre a parte da validação da ativação do Intune. O Intune ele não está ativado no ambiente, então nós precisamos ativar. Então nós temos aqui o que nós encontramos no ambiente, na parte do Entra ID, e quais as ações que nós temos que fazer para que o ambiente se adeque à necessidade da implementação do Microsoft Intune. Segundo, no Entra Connect, nós vimos o quê? A versão. A versão dela não é a última, é a versão do ano passado, 2023. Então, por melhores práticas, nós vamos precisar atualizar o Entra Connect para a última versão. Na parte de validação e configuração do sincronismo, nós vimos assim, não tem nada muito que se mexer, mas nós vimos que temos OUs ali com usuários que não estão sincronizados. E esses usuários, eles precisam estar na nuvem. Logo, uma das falhas que tem para não ter todos os usuários sincronizados e também sem licença, é essa OU lá da Itália que nós vimos que ficou para trás. Então nós temos que fazer o processo de configuração do Entra Connect, refazer ali uma parte, certo? E na parte do Active Directory, nós validamos o quê? Os sufixos dos usuários. O que são os sufixos? O sufixo é aquele arroba, o domínio, certo? Então nós verificamos que o sufixo ftalentos.tech, que foi verificado na nuvem, ele está registrado corretamente no ambiente on-premise. Então nós não temos nenhuma ação para ser feita. Agora o UPN é o nome do usuário, arroba o sufixo. A junção do nome do usuário com o arroba domínio, nós damos o nome de UPN. Então o UPN do usuário, existe alguns usuários que estão com ftalentos.corp ainda. O ftalentos.corp é um domínio do ambiente on-premise, e esse domínio não vai ser usado na nuvem, então ele não está verificado na nuvem. Logo, todos os usuários que estão com o ftalentos.corp no seu UPN, eles vão ficar como o Microsoft lá na nuvem, e isso vai impactar no registro do usuário no Microsoft Intune e o seu dispositivo. Então nós temos uma tarefa aqui, que é alterar o sufixo dos usuários para ftalentos.tech, certo? A outra parte foi na parte da estrutura. Nós vimos que o AD ali está bem direitinho, está bem organizadinho, mas eu, como experiência no dia a dia, eu recomendo criar uma OU voltada para dispositivos e usuário desabilitado. Por quê? O que nós vimos hoje no ambiente on-premise? Um monte de lixo de usuário desabilitado, em todas as AUs, computadores que não se usa mais. Quando você puxa lá um PowerShell para ver o último last logon da máquina, já tem mais de 6 meses que a máquina... Ninguém usa aquela máquina e fica aquele lixo ali. E quando nós colocamos o Entra Connect, sincronizamos para a nuvem, esse lixo é carregado para a nuvem. Então, qual é a melhor forma? Qual é a melhor prática? Você coloca uma U chamada lá desligado ou retirado, removido, e você move esses usuários, esse dispositivo para essa U, e ela fica fora do sincronismo. Significa que quando eu faço a movimentação desses objetos para essa U que não sincroniza, automaticamente são deletados da nuvem. Então eu faço uma limpeza na minha nuvem, eu não carrego lixo para a minha nuvem, certo? Então nós vamos criar ali algumas OUs ali para a parte desativada. E para a parte de validação dos dispositivos, nós vimos ali, conforme nós tínhamos também validado no Entra ID, que tem dispositivos com a BIOS desatualizada. Então nós temos que criar um plano de upgrade dentro do Microsoft Intune. Bom, esse aqui é o relatório do que nós fizemos levantamento da aula passada, certo? E eu convido novamente, se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você volte e assista antes de prosseguir, porque aqui é um conjunto de passo a passo. Uma vez que você pula uma etapa, a próxima etapa fica deficiente. Então, por isso que aqui em cima vai aparecer o card te levando para a aula anterior, certo? E você, está gostando do nosso método? Está gostando aqui do curso? O que você está achando? Se você estiver gostando, clica aí no botãozinho de curtir, não paga, é de graça, ok? Se inscreva também no canal e compartilhe para outros amigos, para que então esse canal possa crescer tanto no conhecimento, na proporção também de ajuda para aqueles profissionais que querem se adentrar na Microsoft Intune, certo? Então, pessoal, agora vamos para a nossa aula, então, voltada para a parte do planejamento do onboarding. Vamos comigo, vamos até lá. Vamos olhar aqui como que o Entra ID
ele identifica os dispositivos, certo? Primeiro, nós temos que entender que a ferramenta da Microsoft que gerencia a identidade dos dispositivos, dos usuários, dos grupos, é o Microsoft Entra ID. Se você não sabe o que é o Microsoft Entra ID, aqui em cima no card também vai aparecer a aula onde eu falo sobre o Entra ID, onde nós configuramos o ambiente de sincronização. Vai aparecer aqui a playlist que nós temos inicialmente do curso do Entra ID, que é o background, né? É toda a parte por trás do curso do Intune, onde nós instalamos o Entra Connect, configuramos o ambiente híbrido, aplicando licenciamento. É uma aula muito interessante para você que quer aprender a fazer o background do processo de configuração do Microsoft Intune, certo? Então, é de suma importância para você que quer tirar sua certificação da MD 102, para você que pretende fazer a certificação MS 102 e para que você que também pretende ganhar conhecimento na sua carreira, para que você possa alcançar um consultor sênior, um analista de suporte sênior dentro do ambiente da nuvem Microsoft. É de suma importância entender que o Microsoft Entra ID é o responsável pela identidade dos dispositivos. Isso daqui, pessoal, é a alma do negócio, é a base. Uma vez que você entende quais são os tipos de identidades que o Entra ID fornece para as ferramentas, você baseia-se toda a sua implementação, ok? Então vamos lá, o que o Entra ID proporciona? Nós só temos 3 tipos de identidade para dispositivos. Os dispositivos registrados no Entra ID, que são os dispositivos em inglês Microsoft Entra Registered. Nós temos o ingressado ou ingresso no Microsoft Entra, que é como você estivesse colocando a máquina no domínio no ambiente on-premise. Então você ingressa ela dentro do Active Directory do Entra, que é o Entra ID. E nós temos um ambiente híbrido, onde nós temos o dispositivo que tem a sua identidade híbrida. O que é um dispositivo híbrido? É um dispositivo ao qual está no ambiente on-premise e ele é ativado uma funcionalidade no AD Connect, no Entra Connect, para configurar o ambiente híbrido. Então esse dispositivo, na nuvem, ele fica com formato híbrido. Significa que a nuvem pode ter gerência em algumas funcionalidades dele e também um ambiente on-premise. Ok? Beleza? Então, dispositivo registrado, dispositivo ingresso no Entra e o dispositivo híbrido. Essas são as 3 categorias que nós temos de identificação de dispositivo do Microsoft Entra ID. E isso daqui vai servir para todas as ferramentas. Preste bem atenção. Ingressado, nós temos o ambiente onde ele está verificado, né, que seria o registro, e nós temos o híbrido, ok? Agora, baseando nisso, nós temos um cenário. Que cenário é esse? Quando nós fazemos o onboard de um dispositivo dentro do Microsoft Intune, por exemplo, dentro do Defender for Endpoint ou de outras soluções, essas soluções categorizam esses dispositivos como corporativos ou pessoais. Mas como que eles fazem isso? Baseado no método que o dispositivo foi colocado no Entra ID. Então, um dispositivo, ou ele vai estar ingressado no Entra ID, ou ele vai estar registrado no Entra ID, ou ele vai estar híbrido no Entra ID. E como que o Entra ID identifica um dispositivo pessoal ou corporativo? A documentação vai dizer que todo dispositivo registrado no Entra ID é dispositivo pessoal, é o BioID. Bring your own device. Traga o seu próprio dispositivo. Então, quando a gente pega lá, entrega uma licença para o usuário, entrega o dispositivo para ele, um Windows, por exemplo, um notebook, ele abre o notebook pela primeira vez, o seu ambiente não tem configuração do híbrido, e aí ele loga na máquina, abre o Office, aparece uma tela de registro. E quando ele confirma essa tela de registro, esse dispositivo ele é registrado no Entra ID. E por mais que ele esteja em um domínio do Active Directory, para o Entra ID, esse dispositivo está na categoria de
uso pessoal. É como se fosse um computador da própria pessoa, sendo que ele está no ambiente do Active Directory. 90% dos ambientes ao qual, quando eu vou implementar o Microsoft Intune, os dispositivos estão assim. Não é a melhor opção. Por que não é a melhor opção? Porque o dispositivo registrado, ele tem muita limitação. Como o Entra ID identifica ele como pessoal, logo o Microsoft Intune vai identificar ele como pessoal. Logo o Defender for Endpoint vai identificar ele como pessoal. Logo o Defender for Cloud Apps e outras soluções da Microsoft vai identificar ele como pessoal. E ele sendo pessoal, ele perde um monte de funcionalidades. Não existe um documento da Microsoft dizendo, ó, esses itens aqui não funcionam em dispositivos registrados por ser pessoais. Não. Você, quando vai acessando as soluções, você descobre os requisitos dessas soluções e você vai ver que o dispositivo registrado ele não pode receber aquela solução. Então, o dispositivo que está registrado, e quais dispositivos estão registrados no Entra ID? São dispositivos principalmente celulares, tablet, ok? E os dispositivos do Microsoft Windows. Vamos dar uma olhada aqui para você verificar? Então, quais são os sistemas operacionais que podem ser registrados? Windows, iOS, Android, Mac e Linux, Ubuntu. Então, todos esses sistemas operacionais podem ser registrados. Então, aprenda aqui desde já. Dispositivos iOS, Android, Linux e Mac para o Microsoft Entra são dispositivos pessoais. São categorizados com dispositivos pessoais. Mas aí você está se perguntando, mas Enver, mas eu tenho Mac aqui na empresa, eu tenho Linux aqui na empresa, eu tenho Windows aqui na empresa, eu tenho telefones corporativos. Mas para o Entra ID, eles vão ser dispositivos pessoais. Ok? Você pode até mudar a categoria dele lá na ferramenta do Microsoft Intune, colocar ele como corporativo. Tem como a gente fazer isso. Mas, se nós fizermos somente o processo de registrar o dispositivo, dependendo da forma que você faz o registro, ele fica como pessoal. E aí, você vai ter que fazer algumas alterações para que ele acesse da forma correta. Ok? Beleza? Bom, dispositivo ingressado é o dispositivo quando você acessa esse dispositivo, você tem a opção de conectar ao tenant e você ingressa ela. Você não tem uma conta de domínio, a marca ela não está num domínio, ela está no que nós chamamos de workgroup, né, grupo local. Então o usuário tem uma conta local para acessar a máquina e você faz o processo de ingressar a máquina dentro do ambiente do Entra ID. Uma vez que você ingressa essa máquina no ambiente do Entra ID, a documentação vai dizer que esse modelo é um modelo corporativo. Ok? Esse é o melhor cenário, onde as máquinas já estão no Entra ID. Eles não têm comunicação direta com o Active Directory do ambiente on-premise. Eles não estão no ambiente on-premise no Active Directory, eles estão no Entra ID. Esse é o melhor cenário, já estão na nuvem, ok? Nós vamos ver como nós colocamos isso. E nós temos o ambiente híbrido. O ambiente híbrido, ele é quando você tem um dispositivo on-premise, no Active Directory on-premise, e ele é sincronizado pelo Entra Connect num modelo híbrido. Lembrando, ingresso no Entra e híbrido só pode ser um Windows. Nenhum outro dispositivo faz o processo de ingressar no Entra e faz o processo de ficar híbrido. Somente o Windows 10 e o Windows 11 e servidores. Ok? Beleza? Deu para entender? Se não deu, ficou difícil, no final da aula nós vamos fazer um resumo breve sobre esses conceitos. Mas esses conceitos são primordiais para quem quer fazer a prova da MD-102, MS-102 e também para quem quer alavancar o seu conhecimento dentro da plataforma Microsoft. Você precisa dominar esses conceitos
de dispositivo registrado, que é pessoal, independente se ele está no domínio, se não está no domínio, ele vai ser registrado como pessoal para o Entra ID. O dispositivo ingressado no Entra ID é o dispositivo corporativo. Essa é a melhor opção, ok? E nós temos o dispositivo híbrido, que é quando Active Directory está sincronizado com a nuvem da Microsoft, ok? Beleza? Então, pessoal, esses aqui são os modelos de dispositivos que nós identificamos pelo Microsoft Entra ID. Então, quem vai fazer a gestão desses modelos é o Entra ID e isso vai refletir no Microsoft Intune. O que eu vejo muito hoje é que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Aí, muitas das vezes, criam um acesso condicional para fazer um tipo de restrição e acaba parando a empresa. Por quê? Porque o dispositivo está registrado errado. E aí, uma vez que o dispositivo está registrado errado, o acesso condicional vai bloquear, dependendo da forma que você faz a configuração. E você bate cabeça, vê daqui, vê de lá, está no Intune, está tudo certo, está em compliance, mas é a identidade do dispositivo que está errada. Ok? Mas aqui nesse curso você vai aprender a forma correta da identidade dos dispositivos. Certo? Beleza, então. Vamos lá. Agora que nós já sabemos a identidade dos dispositivos, vamos para a parte, então, do onboard, tá? Dentro do ambiente. Ok? Como que nós fazemos o registro dos dispositivos dentro do ambiente do Microsoft Intune. Ok? Aqui nós temos o guia de registro da Microsoft, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que definir, ó, ele já está dizendo aqui, quem determina se é pessoal ou corporativo não é o Microsoft Intune, é o Entra. Por que que é o Entra? Nós acabamos de falar. É o Entra que é o responsável pela gestão do dispositivo, ok? Então, uma vez que você definiu se vai ter dispositivo pessoal ou se vai ter dispositivo corporativo, nós então fazemos o processo de fazer o registro do dispositivo. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz cada um, tá? Uma vez que você faz o registro, o dispositivo ele recebe um certificado de MDM, um certificado do Microsoft Intune com uma solução para gestão do dispositivo. E uma vez que esse certificado ele é gerado, a máquina agora possui relação com o Microsoft Intune, a gente aplica políticas de segurança, nós fazemos entregas de aplicação, remoção de aplicação, atualização de aplicação, configuramos os dispositivos aplicando políticas de configuração de BitLock, de papel de parede e tantas outras. Conseguimos verificar o compliance, quer dizer, nós estabelecemos um padrão de segurança para as máquinas e a partir desse padrão, se ela não cumprir esse requisito básico ou mínimo, a máquina entra em não compliance. E aí, se eu uso o acesso condicional, que checa o compliance da máquina, se a máquina não está em compliance, eu posso fazer o bloqueio do acesso ao recurso de nuvem por conta do acesso condicional e o Microsoft Intune. Ok? E nós temos outras políticas. E essas configurações, algumas delas estão disponíveis para uso pessoal e outras estão disponíveis para somente uso corporativo. Ok? O BitLock, por exemplo, é uma opção que só funciona no ambiente de máquina corporativa. Windows Labs, que é a configuração da administração da conta local do administrador, do seu password, ok? Só funciona em máquina corporativa. Quando você tem um Configuration Manager no seu ambiente, você quer integrar ele com o Intune, fazer o cogerenciamento, só funciona com máquina corporativa. A atualização de build só funciona em máquina corporativa. Aí você pergunta, mas Amy, como é que você sabe tudo isso? Lendo documentação. Tá? Como eu falei para vocês, não existe uma documentação única dizendo quais itens não funcionam no registrado, como é pessoal, ou não funciona no híbrido, ou não funciona no dispositivo ingressado. É quando você propõe a aprender a solução. Por exemplo, quando você vai no BitLock, você tem os requisitos do BitLock. E um dos requisitos é que a máquina não pode estar pessoal. Ok? Beleza, então? Então, na hora de fazer o registro,
Quem vai determinar se o Intune vai olhar para aquele dispositivo e achar se é pessoal ou corporativo é como ele está registrado, como ele está ingressado dentro do Microsoft Entra ID, certo? Beleza? E o Microsoft Intune, ele suporta Android. Lembrando que o Android, quando a gente olha aqui na documentação, tá? A documentação, ela vai falar do Android 8 para cima. Eu recomendo registrar Android somente a partir da 9. Por que a partir da 9? Porque quando você aplica as políticas de restrição, tá? De vazamento de dados, né? Como se fosse um DLP, esses requisitos para funcionar isso daí é o Android 9. Então, para mim, não faz muito sentido eu ter um Android 8 e não conseguir impedir que os dados vazem. Eu não consigo entender essa correlação. Então, em todos os projetos, em todos os clientes que eu passo, eu sempre digo que é a versão 9. Ok? Por que adianta eu registrar um dispositivo e não proteger os dados que estão naquele dispositivo? Certo? Bom, para o ambiente da Apple, por exemplo, o Apple iOS, né, que é o do iPhone, é a versão 15 para cima. O iPad OS, 15 para cima. O Mac OS, a partir da versão 12. Para o ambiente Linux, o Linux ele só suporta desktop, por enquanto. É o desktop Ubuntu 22.04 e o 20.04. Lembrando, tem que estar com o GNOME, não pode estar com a interface sem interface gráfica, ok? O Microsoft Windows, ele funciona na Home até a Enterprise, ok? É claro que existem algumas restrições entre essas versões, como, por exemplo, papel de parede pelo Intune, você nativamente só consegue fazer a mudança se for Enterprise. Se for Pro, você vai ter que dar o jeitinho brasileiro, né? É o que eu chamo do RAT. Você já ouviu falar do RAT? Recurso Alternativo Tecnológico, mais conhecido como gambiarra, né? Você vai lá, cria um PowerShell, faz uma modificação dentro da configuração da ferramenta para que ele suporte o Windows 10. Estou brincando, tá? Isso não é gambiarra, não. É um recurso que nós temos, ok? Beleza, então nós temos outras versões aqui, tá? Aqui tem alguns problemas relacionados ao Windows 11, tá? Então é bom que você leia isso daqui, tá? Alguns modelos que ele suporta, tá? E alguns modelos que ele não dá o suporte mais, a nível de telefone, certo? Pode ficar tranquilo que todos os links vão estar na descrição do vídeo, ok? Beleza, então nós já vimos que ele suporta Android, iOS, iPadOS, Linux, Mac e Windows, ok? Beleza, então. Show de bola. Então, olha só, os dispositivos pessoais, eles podem ser gerenciados pelo Intune. Tá? Recentemente, lá em Paris, teve um encontro de gerenciamento de dispositivos do Microsoft Intune. Ok? E aí, se eu não me engano, um holandês, ele falou sobre o tema de que por que ele não aconselha registrar dispositivo pessoal no Microsoft Intune. Bom, pessoal, a minha experiência é que 90% das empresas não registram dispositivos pessoais no Microsoft Intune. Isso não significa que o colaborador, pelo seu dispositivo pessoal, pelo outro tipo de dispositivo, né, de outra pessoa, emprestado, da casa do avô, da namorada e por aí vai, não possa acessar os dados corporativos. Ele pode acessar sim. A diferença é que você quer fazer gestão sobre esse dispositivo, como por exemplo, checar o compliance, aí vai depender do seu nível de atuação. Se você tem pessoas capacitadas para dar suporte, porque que a gente sabe, né? Ele ingressou a máquina no Intune, registrou no Intune, aí a pessoa instala um monte de aplicativo, tem filho que instala jogo, a máquina começou a ficar lenta. O que acontece? Ele já abre um chamado, liga para o suporte, que depois que colocou o Intune, o negócio tá lento, nada funciona, tá travando o computador, e aí o seu suporte vai ter que prestar suporte
para a máquina pessoal. Então, esse é um grande embate nas empresas. Colocar dispositivo pessoal ou não colocar dispositivo pessoal do Microsoft Intune. Eu não recomendo. Nós temos formas de proteger um dispositivo pessoal sem precisar estar registrado no Intune. Nós temos políticas para isso. O próprio Intune possibilita você travar, você impedir vazamento de dados em dispositivos que não são corporativos. E a gente pode usar o acesso condicional, nós podemos usar o DLP para endpoint lá no Purview, e nós temos diversas formas, o Defender for Cloud Apps, o Defender for Endpoint, nós temos várias soluções que nós conseguimos unir ao Microsoft Intune para que nós possamos, então, gerenciar apenas os dados corporativos que estão nesses dispositivos pessoais, ok? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, olha só. Primeira coisa, os pré-requisitos, né? Primeira coisa, a gente precisa ativar o Intune dentro do Microsoft Entra ou do próprio Intune. Nós precisamos informar para a nuvem que nós temos uma autoridade de MDM, que a ferramenta que vai fazer gestão de dispositivo é o Microsoft Intune. Também precisamos que os usuários possuam a licença para o Microsoft Intune, ok? E nós temos uma lista de licença para o Microsoft Intune. Bom, não é esse documento aqui, mas a gente tem uma licença, o básico aqui de licenciamento. Vamos olhar aqui. Intune, licença, requisitos. Tá? Beleza. Então, olha só. Qualquer ambiente que vá usar o Microsoft Intune, ele precisa ter uma dessas licenças no mínimo. No mínimo. O Intune, com a evolução, ele começou a ter vários tipos de licenciamento. Tá? Licenciamento específico para o Microsoft Intune ou algumas licenças que são mais completas, como a Microsoft 365, E3, Business Premium, ou outras licenças, como está aqui, né? F1, F3, E5, E3, elas já vêm com o Intune incorporado, ok? Dependendo das features que você quer no Intune, você vai ter que ter o Intune em plano 2 ou comprar a suíte do Microsoft Intune, que, na minha opinião, é mais vantajoso ter o plano 1 com o suíte, tá? Ele é um complemento do plano 1, beleza? O Intune Suite, ele aborda o Intune plano 2 todinho, certo? Mais à frente, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Aqui nós temos, para quem trabalha na área de educação, né? Faculdade, colégio, essas licenças aqui têm suporte ao Microsoft Intune, certo? Beleza, então. Então, nós falamos aqui da parte do licenciamento, certo? Bom, lembrando, pessoal, que para administrar o Microsoft Intune, ou praticamente todas as ferramentas da nuvem Microsoft, o administrador ele não precisa ter licença, tá? Ele precisa apenas ter a função dele configurada da forma correta. Então, quem vai administrar o seu Microsoft Intune, você não precisa colocar como global admin. Você precisa ter apenas o serviço de administração do Microsoft Intune, ok? Porém, algumas coisas que você vai fazer em Intune, como ativar o Microsoft Intune ou ativar um determinado recurso, você vai precisar ser global admin, certo? Para o iOS e o iPadOS e macOS, é necessário o certificado da Apple, ok? A Apple ela faz essa restrição para todas as ferramentas de gestão de dispositivo, seja o Jamf, seja o Workspace ONE da VMware e outras soluções que nós temos aí de gestão de dispositivo. Todos eles precisam ter o certificado da Apple, ok? Fora isso, apenas o licenciamento para os outros dispositivos, tá bom? Beleza? Agora vamos olhar aqui esse PDF. Esse PDF aqui, ele vai nos ajudar a entender como que funciona o processo de onboard do dispositivo. Lembrando, pessoal, que baseado nas melhores práticas, você primeiro vai selecionar um piloto, um grupo de pessoas,
Normalmente é o TI, né? Normalmente o TI é a cobaia do negócio. Então você vai pegar aquelas pessoas para você fazer o processo de onboard dos dispositivos, dos usuários, ok? Aqui está falando aqui, por exemplo, pelo menos aí uns 50 pessoas, tá? Há no máximo 100 para você então fazer o processo de onboarding como piloto. Depois você começa a evoluir, escolhendo algumas áreas específicas, depois que você validou todo o processo de piloto, né? Passou da homologação, refinou, validou, o negócio está bem redondinho. Você escolhe algumas áreas específicas para pegar algumas pessoas já para colocar em um processo pré-produção, ok? E depois você dispara para o ambiente. Lembrando que quando você for colocar em produção, não coloque tudo de uma vez. Vai fazendo por fases para que você não pare o ambiente de produção, ok? Beleza. Então, ó, para dispositivos Android, nós temos aí 5 categorias. Existem 5 formas de você fazer o processo do dispositivo no Microsoft Intune, sendo ele Android. Nós temos o dispositivo pessoal, é onde você registra o dispositivo do colaborador, o dispositivo pessoal dele, o celular, o tablet dele Android. E aí o Microsoft Intune ele cria um container, ele cria um workspace, uma área de trabalho voltado para a parte corporativa, tá? E aí, lembrando que você pode aplicar algumas configurações no celular, mas a pergunta que não deixa calar: qual a necessidade de fazer o onboard de dispositivo pessoal no Intune? Se você quer fazer instalação de aplicação da empresa no celular pessoal, esse talvez seja um dos motivos, tá? Agora, se você só quer proteger os dados, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo fazer o processo de registro no celular pessoal do usuário, tá bom? Lembrando que algumas coisas, como eu falei para vocês, sendo ele pessoal, ele fica limitado, ele não consegue gerenciar tudo, tá bom? Então nós temos esse processo de você fazer o registro. No processo de registro do pessoal, é o usuário que faz a instalação do portal da empresa, ele loga com a conta dele e no final ele registra o seu dispositivo, certo? Bom, nós temos na parte corporativa 4 formatos. Nós temos os dispositivos que são denominados dedicados, mais conhecido como quiosque. Então hoje você chega lá no fast food que você gosta, né? Existem vários aí, e aí você tem lá um totem que ele chama, né? Um dispositivo lá parado com uma tela e você vai escolher a sua comida, certo? Bom, o ambiente de TI ele cresceu muito e com isso o TI ele acabou tendo que assumir a gerência de alguns equipamentos. Um desses são os dispositivos que estão ali parados, fixos com uma aplicação e que há uma interação humana com esses aplicativos, certo? Então, hoje você chega no fast food para comprar um hambúrguer, comprar qualquer coisa, você escolhe o seu sabor, você escolhe a quantidade, coloca o seu cartão ou paga no Pix. Então, esse aplicativo que está ali na tela, esperando a sua interação, né? Esse tipo de dispositivo é o que nós chamamos de quiosque. Ou então, por exemplo, colaboradores que fazem vendas em supermercados, em lojas, e ele precisa registrar essa venda, e ele usa um aplicativo no telefone. Então, esse telefone sendo corporativo, você consegue transformar ele num formato dedicado, ou no formato chamado quiosque, onde você faz o processo de registro e você tem total gerência, você amarra ele de uma forma que o usuário ele não consegue mexer em muita coisa no celular. Praticamente 90 a 95% o colaborador não consegue mexer, tá? Então esse é um tipo, é o formato quiosque, ok? O outro é o chamado de full manage ou totalmente gerenciado. Ele é um celular corporativo a qual o usuário, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no dia a dia. Ele não vai ficar preso numa aplicação, ele vai usar para acessar Teams, enviar e-mail,
ele vai fazer ligação, vai falar no WhatsApp, mas o telefone é da empresa. Então, para esse formato, nós temos o Full Managed, ou nós conhecemos como gerenciado, totalmente gerenciado, ok? Bom, tanto o totalmente gerenciado e o dedicado, eles são registrados pelo TI. É o TI que faz o processo de onboard desses dispositivos. E esses dispositivos, todos os corporativos, precisam ser resetados de fábrica, ok? Você tem um serviço dentro do Google chamado o Android Zero Touch. Você faz um onboard desses dispositivos direto do revendedor. Então, se a sua empresa compra de um revendedor, certo? Autorizado, não compra do e-commerce, né? Pela loja da internet, ela compra de um revendedor autorizado, você pode pedir para o seu revendedor fazer o seu registro nessa ferramenta do Android Zero Touch, para que você possa inserir lá os dados do seu Intune e o dispositivo, ao ser aberto da caixa, ao ser ligado, ele já é corporativo, ok? Agora, se o dispositivo já está em uso dentro do seu ambiente, você vai ter que recolher esse dispositivo para formatar ele, para que ele possa, então, ficar em qualquer um dos formatos, ok? Mas existe uma outra forma, menos trabalhosa, certo? E eu recomendo, depende muito do cenário, tá bom? Mais à frente nós vamos falar, ok? Bom, a conta DEM, né? É uma conta que você cria para que ela possa fazer registro, usar ela para registrar os dispositivos, ok? Ele suporta até 1000 dispositivos registrados com aquela conta. Então, o formato dedicado e o full managed, ele não possui esse suporte, tá bom? Agora, nós temos o Android corporativo com perfil pessoal, tá? Desculpa, com perfil de trabalho. Ele vai fazer uma restrição menor dentro do dispositivo corporativo. Ele vai deixar como se fosse um dispositivo pessoal, mas ele vai ter ali um perfil de trabalho, tá? Se assemelha muito com os dispositivos dos usuários, tá bom? Então isso aí é uma alternativa para quem não quer fechar muito o dispositivo, né? Travar muito o dispositivo. E nós temos o Open Source, que é muito usado para dispositivos de fábrica, óculos e outros dispositivos que nós temos aí dentro do ambiente que usa o Microsoft, usa o Android, tá bom? Bom, no caso do iOS e do iPadOS, nós temos 3 formatos. Nós temos 2 corporativos e um pessoal, ok? Não temos essa gama como tem o Android, ok? Nós temos aqui a forma automatizada. Essa forma automatizada também vai depender que você compre de um revendedor autorizado, tá? Da Apple. E aí você consegue fazer o processo automatizado de registro. Significa que o dispositivo já vai vir de fábrica. O usuário, quando abrir o dispositivo corporativo iPhone, já vai encontrar que ele já está registrado no seu Intune, tá bom? Nós temos aqui o Apple Configurator Enrollment, tá? Ao qual você pode usar uma ferramenta chamada Apple Business Manager para fazer o registro do dispositivo. Os dois podem ser utilizados o Apple Business Manager, tá bom? Então, esse formato aqui é o formato empresarial. Nós temos um configurador da Apple, certo? E tanto o pessoal, corporativo ou educação, você pode usar um desses 2 itens aqui, tá bom? Quando chegar mais na parte de onboard, nós vamos olhar um pouquinho mais essas informações que estão aqui, tá? Eu vou deixar para vocês o link para vocês então validarem. E nós temos o BYD, que é o pessoal, é o usuário que faz o registro. Ele tem que baixar o portal da empresa, fazer o registro como faz no Intune. Lembrando, pessoal, que em ambos os casos, a Apple vai cobrar um certificado que ele é gratuito, ok? E ele tem sempre validade de 1 ano. Então, a cada 1 ano, você precisa fazer o registro. Certo?
O Mac também é a mesma coisa. Nós temos o registro pessoal, que é pelo portal da empresa. Nós temos aqui a forma automatizada, tá? E nós temos a forma direta, que é usada, por exemplo, com afinidade pelo usuário. Bom? E os dispositivos Windows, nós podemos fazer o registro automático via GPO, ok? Esses dispositivos, eles precisam estar no ambiente on-premise, certo? Ele não funciona com dispositivos da nuvem, tá bom? É somente dispositivos híbridos, podemos dizer assim, tá bom? Nós podemos fazer o registro via Windows Autopilot, que é uma solução que nós vamos aprender aqui no curso, que é a forma de você entregar os dispositivos de uma forma mais personalizada, sem precisar criar imagem. Então ele substitui essa ideia de imagem. Nós temos o modelo BYD, certo? O BYD é quando você registra o dispositivo, tá? Então você registra ele dentro do Microsoft Entra. E nós temos o corporativo usando o cogerenciamento. É quando você tem um Configuration Manager, então você precisa fazer o processo de gerenciamento com as duas ferramentas, certo? Bom, pessoal, então essa daqui são as categorias que nós temos para fazer o registro dos dispositivos dentro do Microsoft Intune, ok? Então, no nosso curso, nós vamos trabalhar com dispositivos dedicados no Android, dispositivos pessoais, para vocês verem como é que funciona o dispositivo pessoal, ele registrado ou não registrado. Nós vamos também usar o Apple Business Manager para configurar um dispositivo Apple corporativo. Nós vamos ver também como é que é feito o pessoal, tá? No Mac também, no Linux e no Windows. Então são dispositivos que nós vamos registrar aqui, todos eles dentro do ambiente do nosso curso aqui, certo? Então, pessoal, nessa aula aqui do planejamento do onboard, ok? Nós já sabemos aqui quais categorias. O nosso próximo passo agora é fazer as definições desse dispositivo. Colocar cada dispositivo dentro dessa categoria de forma correta para poder fazer a entrega do projeto. Tá bom? Então, pessoal, eu agradeço aqui você que ficou até aqui aos 45 minutos e nós nos vemos aí no nosso resumo e depois na nossa próxima aula, certo? Valeu, obrigado, até mais. Então, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar para vocês aqui um resumo da nossa aula de hoje sobre o nosso planejamento de onboard. Como nós falamos de diversos itens, de diversos tipos de informações que são necessárias para que nós possamos começar a fazer o levantamento para o onboard dos dispositivos, então eu fiz isso aqui para que pudesse resumir para vocês. Então, nós basicamente falamos sobre 4 itens ou 4 pilares para o planejamento de um onboard. Nós falamos sobre a identidade dos dispositivos dos usuários, falamos pelos sistemas operacionais que são suportados pelo Microsoft Intune, falamos sobre licenciamento e falamos também sobre os tipos de registro dos dispositivos. Então, na parte de identidade, é muito importante salientar e ter em mente e colocar isso no sangue, é que quem faz a gestão dos dispositivos, da identidade dos dispositivos, é o Microsoft Entra ID, não é o Microsoft Intune. Então, isso significa que quando eu faço o ingresso, quando eu faço um onboard de um dispositivo dentro do Entra ID, é essa identidade que vai ser replicada para as soluções da Microsoft, certo? Então, nós temos 3 tipos de identidade de dispositivos que o Entra ID reconhece. Primeiro, o registrado, que é o dispositivo que ele é categorizado pelo Entra ID como pessoal. E existe a possibilidade de dispositivos corporativos também serem reconhecidos como pessoal, porque a forma de registro que foi feita, a forma de onboard que foi feito no Entra ID foi feita da maneira incorreta, ok? E pode cair num problema de acesso condicional e outros tipos de problemas, talvez até mesmo de configuração, certo? O outro tipo de identidade é o ingressado no Entra ID. É quando você pega um computador, esse computador Windows, ele não está no domínio e você precisa que esse computador seja gerenciado pelo domínio e você opta a colocar essa máquina no Entra ID. Então, essa máquina vai ser ingressada
no Entra ID. Significa que ela é somente nuvem. Então, esse é o melhor cenário para os dispositivos. E esse tipo de registro é o dispositivo corporativo. O outro tipo de dispositivo corporativo é o híbrido. É quando você tem um Active Directory local, você tem o seu Entra Connect sincronizando com a nuvem Microsoft, e você habilita no Entra Connect a opção de configuração híbrido. Isso significa que o Entra Connect começa a fazer o processo de sincronização dos dispositivos também, criando uma cópia no Entra ID, e essa cópia ela fica como formato de híbrido, significando que para o Entra ID que esse dispositivo é corporativo, ele está pendente ou dependente, a melhor palavra, dependente de um Active Directory. E agora o Entra ID e outras soluções da Microsoft têm total gerenciamento sobre esse dispositivo. Então, o ingressado no Entra ID e o híbrido são dispositivos corporativos, ao qual os ambientes de nuvem têm total gerência sobre eles. Os dispositivos registrados, que são conhecidos como pessoais, esses dispositivos têm muitas limitações dentro das ferramentas das soluções de nuvem. Ok? Na parte do sistema operacional, falamos quais foram os sistemas operacionais que são suportados pelo Microsoft Intune. Falando do Windows 10 e Windows 11, nas versões Pro, Home, Enterprise e tantas outras versões. Falamos que o Linux agora é suportado apenas para a versão desktop com a interface GNOME, no Ubuntu 20.04 e a 22.02. Falamos também que na parte da Apple, nós temos os telefones, né, o iPhone com iOS, e nós temos os iPad com os iPadOS na versão 15, e os notebooks, né, os laptops, MacBook com o sistema operacional macOS 12, ok? E na parte de Android, a documentação oficial ela fala que é o Android 8, e realmente é o Android 8. Você consegue registrar ele, configurar as políticas, mas a parte de gerenciamento das aplicações, no sentido de proteção contra vazamento de dados, são as políticas de MAN, essas políticas, o mínimo de requisito é o 9. Então, eu sempre recomendo aos meus clientes que sejam 9, porque no ambiente empresarial, eu não consigo ver sentido eu registrar um aparelho celular Android para ficar fazendo somente configuração e não proteger dados, ok? Então, por isso que eu sempre recomendo a partir da versão 9, certo? Então, essas são a parte dos sistemas operacionais suportados. Falamos também sobre a parte do licenciamento, ok? Nós não nos aprofundamos detalhadamente, mas falamos que é necessário, num planejamento de onboard, você saber quais são os tipos de licença que existem no ambiente, para que você pode, então, selecionar os tipos de configurações e as ferramentas que o Intune pode entregar dentro do seu ambiente. Nós temos, então, o Microsoft Intune Plano 1, certo? Que abrange 80% de todo o Intune. Nós temos o Intune Plano 2, que é um complemento para o Plano 1. Nós temos também o Intune Suite, que também é um complemento para o Intune Plano 1, certo? Então, esses tipos de licenciamento são um deles ou mais são necessários, dependendo do tipo de configuração que você vai abordar dentro do Microsoft Intune. Falamos também dos tipos de registros para o Windows, para o Android e para a Apple. Então, para o Windows, nós temos 4 formas de fazer o registro dos dispositivos. Ele sendo BioID, né, que é o tipo de dispositivo pessoal, podendo ser via autorregistro, pode ser GPO, pode ser pela configuração via pendrive. Nós temos também a forma pelo Autopilot, e nós temos também o cogerenciamento, é quando eu tenho um Configuration Manager no meu ambiente on-premise e eu quero fazer uma integração entre o Configuration Manager e Intune. Então, isso nós chamamos de cogerenciamento, certo? Na parte do Android, nós temos também o BioID, que são os dispositivos pessoais. Nós temos os dispositivos dedicados, que nós chamamos de quiosque. Em inglês, tem essa abreviatura, ok? Nós temos aqui os dispositivos totalmente gerenciados, que são dispositivos corporativos, que tem como predefinição com que o usuário, o colaborador, ele utiliza esse dispositivo para o dia a dia, para enviar, receber e-mail, fazer troca, fazer ligação, diferente do dedicado. O dedicado ele é mais voltado para quiosque, por exemplo, para pessoas que trabalham com vendas, para dispositivos
que ficam com um sistema ali e depende de uma interação humana, certo? Como, por exemplo, eu dei o exemplo do fast food, aquelas máquinas, aqueles totem de fast food onde você faz as suas compras, ok? E nós temos o perfil de trabalho, aonde você tem um dispositivo que é corporativo e ao invés de você fazer toda a gestão dele completa, você faz a gestão parcial do dispositivo, mas completa na parte empresarial, certo? Que é onde a gente cria o perfil. E nós falamos também do AOSP, que é uma das coisas mais recentes do Intune para Android, que são para dispositivos normalmente de fábrica, né? Aqueles óculos, tem sistema operacional Android e outros tipos de dispositivo nesse formato, certo? Para o Apple, nós falamos do formato do BioD, nós falamos também do ADE, que é a parte de você fazer o processo de implementação automatizada. Normalmente se usa o Apple Business Manager. E nós temos o Apple Configurator, que também pode ser utilizado com o Apple Business Manager ou com o School Manager, que é uma outra ferramenta voltada para a escola, certo? Então, pessoal, esse é o resumo da aula de hoje, certo? Então, espero que você possa ter absorvido bastante conteúdo. Eu sei que é muita informação para uma única cabeça, mas qualquer dúvida pode escrever aqui no comentário e eu vejo você, então, na nossa próxima aula. Até lá!